Olá, seja bem-vindo ao Planeta Campo Entrevista, um programa semanal de entrevistas sobre sustentabilidade no agro. O mercado financeiro adentra as porteiras no meio rural, ao mesmo tempo que o campo ganha cada vez mais espaço na Bolsa de Valores. Mas além do mercado de ações, é possível investir na agropecuária por meio de outras ferramentas, como o Fiagro e a CPR, a Cédula de Produto Rural. Esse é o assunto do Planeta Campo Entrevista de hoje, que vai conversar com a superintendente de relacionamento com clientes da B3 Brasil Bolsa e Balcão. Ela, que é doutora em economia pela Fundação Getúlio Vargas e tem mais de 20 anos de experiência no mercado financeiro. Nosso papo de hoje é com Fabiana Perobelli. Começamos então mais um Planeta Campo Entrevista, hoje com Fabiana Perobelli da B3 Brasil Bolsa e Balcão para falar dessa relação do mercado financeiro com o agro. Primeiramente, Fabiana, é um prazer te receber aqui no Planeta Campo Entrevista, seja muito bem-vinda. Olá, eu que agradeço o convite. Maravilha, vamos começar então com a pergunta, como é que você enxerga hoje essa relação do agronegócio e do mercado financeiro? Ela está mais estreita? Como que você vê esse cenário? Olha, hoje a gente tem uma relação bem mais estreita, né? Eu acho que assim, a gente está num momento muito bacana dessa relação do agro com o mercado de capitais. Se a gente olhar em termos históricos, né? O governo vem saindo como principal fonte de financiamento do setor e com isso o mercado de capitais tem assumido esse papel. Então, hoje a gente está num momento muito estreito dessa relação, com novos instrumentos e com o investidor entendendo também o seu papel e a importância de financiar o setor que mais cresce no Brasil. E esse movimento aí do desmame, né, como eles chamam, ele começou a se dar nos últimos anos. Eu acredito que principalmente depois da Tereza Cristina, né, ter assumido o Ministério da Agricultura lá no passado, que ela veio realmente com essa ideia muito forte, né, de tirar um pouquinho o governo desses financiamentos e colocar mais o setor privado. Isso, e aí também, assim, o setor também criou os instrumentos, né? Então, a lei do agro lá atrás, que criou a CPR, que criou o CRA, o LCA, todos esses instrumentos foram importantes para a gente ter instrumentos para financiar o setor. Então, acho que hoje a gente tem os instrumentos corretos e aí essa oportunidade realmente do investidor assumir o seu papel de protagonista no financiamento ao agronegócio. Eu ia te perguntar exatamente isso. Quais que são os principais instrumentos que existem hoje? Hoje, se a gente pensar sobre a ótica do investidor, né, é legal cada um, obviamente, olhando o seu perfil, né, de risco e o que você deseja, né, para a construção, se é um investimento de mais curto prazo ou um investimento de mais longo prazo, tem um instrumento adequado. Então, se a gente olha, por exemplo, para um investimento de curto prazo, aí a gente tem a letra de crédito do agronegócio, que é a LCA, que é emitida por um banco e paga uma taxa de juros, né? Se eu tenho um pouquinho mais de tempo, se eu posso, por exemplo, esperar 5 anos, 6 anos, aí a gente já tem um outro instrumento que é o CRA, né, que é o Certificado de Recebíveis do Agronegócio, que ele é emitido por uma empresa. Só que aí tem que ponderar isso, é um tempo maior, é emitido por uma empresa, então o ideal é ficar o tempo todo com papel, né? Então, por isso que o investidor precisa olhar para si e ver qual que é a oportunidade ou qual é o planejamento que ele tem para esses instrumentos. Fabiana, em que patamar que estão esses investimentos hoje na B3? Hoje a gente está esse semestre, né, a gente teve um crescimento desses instrumentos de renda fixa comparado ao ano passado, até por conta do momento macroeconômico que a gente está vivendo, né? E a gente também, agora, né, esse mês, estamos completando também um ano do Fiagro, né? Que é a grande novidade que surgiu no setor no ano passado e que se assemelha muito ao fundo imobiliário, né? Só que aqui direcionado para o agro e a oportunidade de todo mundo ter um pedacinho de uma fazenda de uma forma bem acessível, bem mais barata, inclusive, e que tem dado super certo também. Eu ia te perguntar isso, para o produtor rural, né, que está nos assistindo aqui, que é o nosso grande público, o que é que muda, né, esse crescimento aí desses instrumentos no mercado financeiro, né, especificamente na B3 Brasil Bolsa e Balcão? Qual que é o impacto disso para quem está lá no campo? Para quem está no campo é muito bom, né, porque assim aumentam fontes de financiamento.
né? Então, assim, ele tem novas oportunidades, ele tem outros instrumentos para se financiar e tem mais capital disponível para esse financiamento. Uhum. Agora, hoje também a gente tem muitos desses investimentos começam a olhar para a questão da preservação de áreas ambientais, né? Que é o caso da CPR Verde, por exemplo. Como é que você vê esse movimento e as perspectivas em relação a ele? Esse movimento é importantíssimo, né? Na verdade, assim, a gente encontrou, né, na CPR Verde um instrumento que o produtor já está acostumado, que ele é muito semelhante à CPR tradicional, e ele vai justamente permitir que ao produtor que já faz, né, o produtor já faz esse trabalho de sustentabilidade, mas que ele seja remunerado por isso, né? Então, acho que a CPR Verde tem um caminho aí super interessante no futuro. No futuro, eu ia te perguntar, né? No presente, tudo isso ainda é muito novidade, né? Agora a gente acabou de ter regulamentação, mas ainda é um universo novo a ser explorado, né? Sim, a gente acabou, né? Acabou de ter as primeiras emissões, mas já chama atenção o número, a gente já está com mais de 10 bi registrados em CPR Verde, e como ela é muito fácil, né? Porque ela é muito semelhante ao que o produtor já faz na outra CPR, então provavelmente vai ser um instrumento que realmente vai ter uma melhor adesão para o produtor. E aí, provavelmente, a gente vai ver outros instrumentos derivados da própria CPR Verde e a gente percebe um apetite também do investidor por esses instrumentos verdes. E qual que é a vantagem para o investidor em entrar nesse universo aí de títulos verdes e de títulos relacionados ao agronegócio, no modo geral? Ah, legal. Normalmente, o que a gente comenta muito com o investidor é a necessidade de diversificar a carteira. É muito ruim, né, assim, você ter tudo num instrumento só. Então é muito bom você ter, se puder, né, ter uma carteira mais diversificada. E é muito, assim, a gente está no país que é o país do agronegócio, que é o setor que mais cresce e que carrega o Brasil há muito tempo. Então é bom, né, assim, é recomendável que você tenha na sua carteira um pouco de agronegócio, né? E aí por isso que a gente vê realmente esse interesse maior dos investidores pelos instrumentos associados ao agro e também a instrumentos verdes. Isso tudo sem citar, né, o mercado acionário, que também envolve muitas empresas do agro. Isso, e que no ano passado, né, a gente teve um movimento aí maior de abertura de capital por empresas do agronegócio, então a gente começa a ver mais empresas vindo para a Bolsa. Tanto é verdade que a própria B3 no ano passado lançou um índice específico de empresas do agronegócio. Igual a gente tem o índice Bovespa, a gente tem um recorte agora só de empresas ligadas ao agronegócio, que é o IAGRO, né, e que aí também é bem interessante para o investidor poder acompanhar essa carteira mais específica do agronegócio. Como que funciona esse índice? Esse índice ele é composto por empresas, né, que façam parte desse ecossistema do agronegócio, né? Então, é um recorte que a gente faz dentro do índice Bovespa com ações ligadas ao agronegócio. Então, o investidor vai poder acompanhar o desempenho dessas empresas versus o universo total. Interessante. Agora, Fabi, a gente estava falando da questão de CPR, né? E aproveitando esse gancho, aqui no programa a gente recebe uma pergunta de fora, né? Que ela é direcionada aqui para os nossos entrevistados. Quem mandou a pergunta hoje para a gente, para você, né, especificamente, foi o Carlos Vidonski, que é gerente de relações do mercado da BBM, Bolsa Brasileira de Mercadorias, e também é professor da FGV. A gente vai acompanhar o que ele quer saber de você. Oi, Fabi, tudo bem? Acreditava-se que com a nova lei do agro, da obrigatoriedade de registro de CPRs em entidade credenciada pelo Banco Central, e a B3 é uma delas, o mercado começasse a olhar para o mercado de derivativos da B3. E, infelizmente, ainda ele continua derrapando. A grande questão é como conectar os investidores com o pessoal do agro. Existem ferramentas de administração de risco para ambas as partes. Que tal mostrarmos de novo para esse pessoal como fazer a administração de risco e utilizar os mercados da B3? O que você acha? Aí, Fabio, uma pergunta e uma provocação, e eu passo a bola para você e agradeço também ao Carlos Vidonski pelo envio da pergunta. O que você tem a dizer a ele? Legal, ótima pergunta. Especificamente, né, ele traz o tema do derivativo aqui, que é um tema importantíssimo e que aí é o outro lado da importância do derivativo para o produtor, né? Então, o produtor também, né? O que é o derivativo? São os contratos futuros e de opções, né, que a gente tem de milho, tem de boi, tem de café, tem de soja, tem de etanol.
esses contratos permitem ao produtor proteger a sua produção, né? Então, a CPR é um instrumento de financiamento que ele usa para se financiar e captar recursos, só que ao final da colheita, né, ele precisa proteger o preço que ele vai vender a sua mercadoria. Então, o instrumento derivativo ele vai servir muito para isso, né? E é importantíssimo. A gente tem tido, sim, um crescimento, principalmente nos contratos de boi e de milho. A gente tem tido um volume maior de negociação nesses instrumentos e eu acho que faz parte do processo, né? A gente agora tem o Fiagro se desenvolvendo, a gente tem mais empresas listadas e vai ser natural também a gente ter também um investidor participando desses contratos derivativos. Eu acho que é um caminho que a gente está trilhando. Maravilha, boa resposta aí. Agora eu vou te pedir licença, Fabiana, que a gente vai fazer um rápido intervalo e daqui a pouquinho o Planeta Campo Entrevista volta para conversar com Fabiana Perobelli da B3 Brasil Bolsa e Balcão. Não saia daí. Planeta Campo Entrevista está de volta, hoje conversando com Fabiana Perobelli, superintendente de relacionamento com clientes da B3. Vamos continuar nosso papo aqui então, que é sobre os investimentos relacionados ao agro, né? Essa proximidade do mercado financeiro e do campo, que como a gente falou no bloco anterior, está cada vez mais estreita. E aí eu te pergunto, quem é que são os principais investidores hoje no agronegócio brasileiro? Não, legal. A gente tem, né, obviamente, quando a gente pensa no investidor, tem um investidor pessoa física, né, que realmente está procurando esses investimentos e está aumentando sua participação. Além disso, a gente tem os fundos de investimento, né, que também uma pessoa física pode operar diretamente na bolsa ou através de um fundo, por exemplo. As tesourarias dos bancos e a gente também tem uma figura importantíssima que é o estrangeiro, né? O estrangeiro também participa muito, principalmente do mercado de renda variável aqui no Brasil, ações, fundos, então também é um investidor importante aqui nesses instrumentos de financiamento também. Hoje a participação maior é de quem? De qual dessas três categorias aí que você pontuou? Aí vai depender do instrumento, né? Então, por exemplo, falando aqui do Fiagro, é o investidor pessoa física que carrega realmente essas posições já. Ah, legal. Fabiana, e como é que o produtor pode fazer para se beneficiar aí desse movimento todo? Olha, a gente, como a gente tinha comentado no bloco anterior, né? Então, assim, pro produtor a gente tem hoje vários instrumentos, né? Então, assim, ele tem mais fontes de financiamento, a CPR é um instrumento importantíssimo para ele, né, porque ele pode tanto fazer a CPR física quanto a financeira, né? Então a diferença é o que ele vai entregar no final. Na física ele entrega a mercadoria, na financeira ele paga esse financiamento. E hoje, como a gente tem um maior número de empresas buscando e financiando a CPR, desde também investidores, então essa tem sido uma alternativa interessante aqui para o produtor, né, via CPR. E aí a gente não pode esquecer também da necessidade dele também fazer o seguro de preço, né? Que daí ele pode fazer através dos derivativos ou no mercado futuro ou no mercado de opções. Né? E aí o que a gente também, né, recomenda é que ele procure uma corretora, né? Que as corretoras hoje elas têm áreas de agronegócio e aí podem recomendar melhor para ele qual instrumento se adequa melhor à necessidade dele. Esse seria o principal caminho, então. Isso. Legal. Agora a CPR ela andou passando por algumas alterações aí, né, considerando a lei do agro, né, e movimentos recentes que a gente teve, e um deles, né, uma dessas alterações diz respeito ao prazo de registro, né? Como que ficou isso? Na verdade, o que a gente teve foi a necessidade de registro de acordo com o valor da CPR, né? Então, a lei começou com registros acima de 1 milhão, caiu para 250 mil, então tem um movimento escadinha que a gente, se não me engano, em mais 2 anos a gente vai ter o registro de todas as CPRs. Então, o que o produtor tem que ficar atento é realmente, nesse momento, se o valor da emissão dele já tem a necessidade de trazer a registro ou não. E como é que você sente que estão os cartórios aí, dentro desse universo de registro de CPR, né? Que a gente está falando de tokenização, de assinatura digital. Os cartórios brasileiros, eles já estão preparados para isso ou a gente ainda está patinando nesse sentido? Na verdade, assim, o que a lei trouxe foi a possibilidade do registro eletrônico, né?
E a B3 é uma dessas registradoras autorizadas pelo Banco Central, então a gente tem a possibilidade desse registro eletrônico que facilita muito o processo, né? E aí o que a gente tem são entidades que podem fazer o registro junto à B3, então pode ser uma corretora, pode ser um banco, uma agrotech, por exemplo, até escritórios de advocacia pediram, né, autorização e hoje fazem o registro conosco. Isso dá muita transparência, dá segurança para o produtor e principalmente depois da CPR registrada, a gente tem toda essa transparência, o que vai ajudar muito a melhorar o agronegócio e suas fontes de financiamento. Entendi. Fabiana, agora a gente tem 2 quadros aqui no Planeta Campo Entrevista e um deles é a nossa nuvem de tags. Nesse momento a gente vai ver aqui na tela, né, uma nuvem com vários termos relacionados à questão da sustentabilidade e eu gostaria que você escolhesse um deles e me explicasse qual que é a razão dessa escolha. Poxa, são todos interessantíssimos, né? Difícil escolher um aqui, mas eu vou na governança. Governança. Me diga por quê. A gente fala muito, né, obviamente, do ESG, o G é de governança, né? Mas governança é um item que toda empresa, né, não importa o seu tamanho, né, a gente precisa realmente ajudar e a desenvolver isso. Porque a governança é que vai realmente ajudar a empresa a seguir as outras letrinhas, né? Tanto do meio ambiente quanto da sustentabilidade e do social, né? Então, acho que a governança ela acaba sendo uma base para o desenvolvimento disso nas empresas, e seja numa empresa pequena, numa média ou numa grande, toda empresa tem condições de ter sua estrutura de governança e, com isso, evoluir. Aproveitar esse seu gancho, como que você vê que as empresas brasileiras estão hoje nesse quesito de governança frente a outros países, assim como os investimentos no agro? Como que você enxerga que a gente está hoje frente a outros países aí, agrícolas, né, que tem agricultura forte também como uma das suas atividades? A gente está muito bem, né, assim, em termos comparativos, né? O Brasil ele se desenvolveu muito, o agronegócio se desenvolve há muito tempo. A gente tem avanços de tecnologia que são referência no mundo e você só consegue isso com empresas muito bem estruturadas, né? Então, a gente tem no agronegócio, né, um conjunto aí de empresas que a gente chama de empresas familiares, mas que são empresas muito bem estruturadas, né? Então, acho que o agronegócio sempre teve essa característica, né, de buscar boas estruturas, boas formas de governança para suas empresas, para elas enfrentarem o desafio da competição. O agronegócio brasileiro, ele compete globalmente e você só consegue competir se você tem uma empresa bem estruturada, um setor bem estruturado. Então, acho que nesse sentido, o Brasil também é referência. E se tiver investimento também? Também. Legal. Agora a gente tem mais um quadro aqui no Planeta Campo Entrevista, que é o Planeta em 2032. E esse é um momento de reflexão, né? Que você fala como que você imagina ou espera que o nosso planeta Terra vai estar daqui a exatos 10 anos. Bom, difícil essa pergunta, né? Difícil essa pergunta, mas eu sou um otimista, né? Eu acho que nós estaremos melhores, né? Eu acho que a gente vai conseguir, sim, entregar um planeta melhor para os nossos filhos. Vejo que, assim, apesar das dificuldades que a gente está vivendo nesse momento, eu acho que a gente tem visto, sim, evoluções, soluções verdes, soluções sustentáveis, e a pauta hoje não é mais uma pauta, né? Ela está no dia a dia. A gente vê a preocupação de todo mundo, né, desde de nós como cidadãos, às empresas, aos governos. Então, eu acho que a gente vai encontrar, sim, um caminho e a gente vai conseguir seguir em frente melhor. Porque às vezes parece que está tudo tão caótico, mas até pouco tempo atrás a gente não pensava em várias questões, a gente não refletia, né? Não discutia essas questões que hoje a gente discute e começa a olhar. Eu acho que é um caminho também, né, Fabiana? E eu acho que, assim, aí tem um poder aqui fundamental da comunicação e da educação. Hoje a gente vê isso de uma forma muito mais desenvolvida, né? Então eu acho que isso ajuda também a sensibilizar o cidadão. Né? Então, acho que isso vai fazer com que a gente consiga ter um planeta melhor. Bacana. Fabiana, agradeço muito a sua presença aqui com a gente, sua participação aqui nos nossos estúdios por essa entrevista. Seja sempre bem-vinda por aqui. Eu que agradeço o convite. Muito obrigada. Obrigada a você. Assim a gente encerra, então, mais um Planeta Campo Entrevista. Vamos ficando por aqui e lembrando que o Planeta Campo está sempre ao vivo, todos os dias de segunda a sexta, ao meio-dia. Eu estou sempre esperando por você. Até mais.